faltou mestres na Assembleia de Deus para ensinar essa teologia pentecostal? Olha, vamos diferenciar para não se cometer determinados pecados. Nós tivemos excelentes mestres, né? O principal deles foi o pastor Antônio Gilberto. O pastor Antônio Gilberto, ele sim, eu posso dizer que por opção ele não era acadêmico, porque ele queria preparar e instruir pessoas simples que era, né, naquele momento histórico, principalmente década de 70, né, por exemplo, o CAPED, que é o Curso de Aperfeiçoamento para Professores de Escola Dominical, que foi criado pelo Conselho Administrativo. O pastor Pimentel, na época, era membro do Conselho Administrativo, esteve lá junto com o pastor Isaac Martins Rodrigues, na casa do pastor Antônio Gilberto, em 74, pedindo para ele criar esse curso. Então, o pastor Antônio Gilberto, por iniciativa do pedido deles, criou o curso de aperfeiçoamento para professores de escola dominical, e do qual o manual da escola dominical é o livro-texto. O manual da escola dominical tem 5 unidades: bibliologia, teologia sistemática, escola dominical, pedagogia e psicologia educacional. Eu coordenei esse curso por 10 anos também, tive a oportunidade, a responsabilidade de coordenar, e o pastor Antônio Gilberto fazia parte da equipe na época ainda, além do pastor Elianai Cabral, pastor Cláudio Honor e outros. Irmã Helena, que também é uma veterana, que é, acho que da primeira formação, acho que é a única que está hoje viva, é a irmã Helena Figueiredo, que é do Rio de Janeiro, professora Helena Figueiredo. Então, só para você ter uma ideia, a opção dele era a formação básica dessas pessoas, e ele sabe que o nível de escolaridade das pessoas era muito pequeno naquele momento histórico, então ele queria ajudar. Então ele realmente tem uma opção de não ser acadêmico para ajudar as pessoas. Sim. Então nós tivemos sim bons ensinadores que nos deram bases para a gente chegar até onde a gente chegou numa altura. Porém, acadêmicos são poucos, eram muito poucos, principalmente nos círculos oficiais, né? Eu posso dizer para você que hoje tem bastante, hoje tem bastante. Mas a gente, naquele momento antigo, a gente tinha um pastor Ezequias Soares, que é o presidente hoje da Sociedade Bíblica do Brasil, que é um catedrático, realmente é um acadêmico. Porque o que é o acadêmico? A gente não fala de acadêmico para criar categorias de importância. Tem gente que pensa assim, tá depreciando quem não é acadêmico ou está superestimando quem é acadêmico. Ninguém está falando disso. A gente está falando que existem realmente determinados aspectos que a academia te fornece para você poder fazer o trabalho, refinar o trabalho. E esse trabalho de perspectiva pentecostal precisava ser feito com entendimento, mas existe muita vaidade, né? Eu não digo por parte desses veteranos, mas muita gente da nova geração, das novas gerações, não gerações tão novinhas, gerações da minha e até um pouquinho menos que a minha, um pouquinho mais antiga até, tem muita vaidade. Então, como esse pessoal não propôs a discussão, né, nessa perspectiva, e precisava começar pela produção de uma teologia pentecostal, começa por onde? Pela interpretação bíblica. E a interpretação bíblica precisa ser feita de acordo com uma filosofia de interpretação. No caso, é a hermenêutica que dá essa filosofia. E aí, eu comecei a falar, em 2013, de hermenêutica pentecostal. Foi o primeiro brasileiro, primeira assembleiana a falar de hermenêutica pentecostal no Brasil. Hoje você encontra vários livros já com esse título. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas a CGADB teve que sentar com seus conselhos, né, com o Conselho de Doutrina e com a Comissão de Apologética para definir isso. De tanto ataque que havia na internet. Eu fui o mais atacado, mas teve mais outras pessoas que foram também. Mas teve pessoas importantes que começaram a falar sobre isso, pessoas de certa idade começaram a ser atacadas da mesma forma. Porque esses que atacavam essas pessoas eram os mais sinceros, porque os que eram mais ardilosos, eles atacavam eu, porque eles tinham em mira me prejudicar. Eles queriam prejudicar eu, queriam tirar eu de cena. Então, era fácil atacar a mim. Mas quando o pastor Ezequias começou a falar do assunto, aí eles recuaram. Porque eles não iam atacar o pastor Ezequias, mas eles inflamaram pessoas que não tinham a ardilosidade deles. E essas pessoas continuaram atacando. E aí foram atacar o pastor Ezequias. Foram atacar outros pastores. E aí eles deliberaram, se reuniram e foram discutir o assunto. E o que foi feito? Foi expedido um documento oficial que hoje você pode falar de hermenêutica pentecostal e acabou. Não é heresia. E aí eles fecharam a boca. Esse pessoal que me atacava tanto, por que eles não continuam nas redes sociais fazendo críticas à hermenêutica pentecostal, dizendo que a hermenêutica pentecostal é coisa de liberal, mas elenca todos os autores aqui oficiais da editora. Sim. E elenca também agora os conselhos, aí, as comissões que se reuniram. Não fizeram. Por quê? Porque não era uma questão de defesa de fé. Era uma questão de destruição de reputação, destruição de imagem. Porque eles não produziram. Precisava ser produzido, não fizeram o dever de casa e ficam bravos quando houve um negócio daquele do Marco Feliciano. Precisa, de fato, então, fazer o trabalho. Precisa, de fato, mostrar que veio, precisa, de fato, produzir. Não é produzir pequenos livros, e aqui não estou nem falando de tamanho.
é produzir livros que tenham perspectiva de fato pentecostal e dizer para o povo o que é essa perspectiva. Eu tenho no meu feed aí, quem quiser ir no meu Instagram, PR César Moisés, vai lá no Instagram que eu explico o que é uma perspectiva pentecostal. Com base nesses autores, está tudo citado, as fontes, as páginas, não é uma coisa que eu inventei. Eu simplesmente percebi a necessidade disso. Então, nós tivemos ensinadores, nós não tivemos o pensamento pentecostal, historicamente, inclusive lá nos Estados Unidos e para fora, o pessoal não pensou a perspectiva pentecostal como precisava. Quando pensou, demorou chegar aqui. Alguns autores pensaram, como esse canadense, que tem uma das obras excelentes, que a CPAD também lançou, que é a Teologia Carismática de Lucas Atos. É um dos melhores livros que tem para se entender perspectiva pentecostal, mas só que aquele livro foi publicado em 1984. Ele chegou aqui no Brasil quando? Quando? Ele chegou em 2018. Meu Deus. Ou seja, cerca de 35 anos. Imagina. Você entendeu ou não? O nosso atraso, o nosso gap é muito grande. A única questão que fica no ar é por que esses livros não foram trazidos antes? Porque eles eram conhecidos, eles estavam nas feiras de livros, eles estavam lá disponíveis. Por que foram trazidos livros de reformados e transformados, né, modificados o conteúdo, transformado em textos não reformados, mas infiltrando os textos reformados entre nós? Por que não vieram esses livros? Por que esses livros de perspectiva pentecostal que explicam de fato o que é, por que eles demoraram tanto para vir? Essa é uma pergunta que fica no ar, né?